também tem menção dentro do nosso evento, é relacionado ao Dia do Advogado. Estamos comemorando aí um pouco após, né? Dia 11 de agosto, conhecido como Dia do Advogado. E em comemoração a essa data, a FATEC, com seus parceiros, resolveu promover o evento hoje, que se chama Hora do Direito, no qual trazemos para esse momento grandes personalidades da área, assim como casos a serem discutidos. Esse evento é promovido pela pós-graduação em Direito, aqui em Curitiba, da FATEC Paraná, em parceria dos convidados que aqui estão hoje. Então, apresentamos os convidados da primeira rodada desse evento. Então, apresento primeiramente a questão do que é que estamos conversando e falando, o caso que está tendo uma grande repercussão na mídia, por ter passado por um documentário realizado pelo jornalista Ivan Mizanzuki, projeto Humanos, Caso Evandro, na Globoplay, como vocês já devem conhecer. Esse caso emblemático no Paraná é um dos maiores do Brasil e hoje tem um novo episódio, ao Ivan descobrir novos materiais sobre o mesmo caso. E como buscamos sempre aperfeiçoar os nossos conhecimentos nesse ponto, trouxemos hoje um dos advogados do caso, professor, mestre e doutor na área do direito, Adel Eltassi, e uma das réus como convidada também desse nosso evento, Beatriz Abage, e professores ícones da área do direito penal, para debaterem as novas vertentes do direito penal contemporâneo. Professora Camila Prendim, especialista em direito criminal e mestrando em direitos humanos e professora universitária. Professor Igor José Olgar, advogado atuante ativo em grandes casos criminais de Curitiba, professor universitário da FIC Paraná e colunista da Banda B. Professora Priscila Aline Cardoso, especialista em direitos humanos e políticas públicas, mestranda em comunicação e com doutorado internacional em ciências humanas e da educação, e professora universitária na área jurídica criminal. Professor Isaías Filho, diretor do curso jurídico de Curitiba. Assim, iniciando nossa primeira rodada, que irá das 20 horas às 21 horas. Sejam todos bem-vindos novamente. Gostaríamos de iniciar o nosso debate convidando a professora Priscila Aline Cardoso para realizar alguns questionamentos ao professor Adel Eltassi e à Beatriz Abage. Por favor, professora Priscila. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à FATEC Paraná. Um grande abraço aí para todos os nossos alunos da FATEC, da FIC, do curso jurídico e, claro, das demais faculdades de Direito, do grupo também da FATEC que estão nos assistindo, como outras faculdades aí do Brasil inteiro que estão nos assistindo no dia de hoje. Por quê? Esse debate é muito importante, a gente sabe disso, principalmente para quem gosta do direito, quer conhecer um pouco mais e se aprofundar. Então, eu vou iniciar aí dando as boas-vindas e falando um pouco, né, professora Adel e a Beatriz, um reencontro desde 2011. Para quem não sabe, o caso Evandro foi um dos tribunais que mais demoraram no estado do Paraná, o maior, não é, professora Adel? Um dos maiores tribunais do júri. E hoje a gente tem a honra de receber a professora Adel Eltassi, Beatriz Abage, e eu inicio já com um questionamento aí para o professor. Professor Adel, como é que foi para o senhor? Como que chegou o caso Evandro nas suas mãos? Qual foi o seu sentimento quando chegou esse caso nas suas mãos? Bom, boa noite a todos, boa noite, professora Priscila, boa noite muito carinhoso para a Beatriz, que fazia tanto tempo que não nos víamos, na verdade, chegamos até alguma conversa por WhatsApp, mas não nos víamos realmente desde 2011. Boa noite, professor Rodrigo, e a todos os demais que acompanham. Vejam, eu já conhecia a Beatriz, nós nos conhecíamos, embora nós não nos recordássemos desde a infância. Nossos pais eram amigos de participar de ações sociais, ações de caridade. Tanto a mãe da Beatriz coordenava uma creche e associações de amparo social em Guaratuba, como minha mãe fazia o mesmo em Paranaguá. E a partir dessas ações sociais que ambas desenvolviam, de certa forma, a Beatriz e eu chegamos a ter contatos na infância, embora nenhum de nós dois recordasse disso. Nós viemos realmente a nos reencontrar quando eu fui à faculdade em que a Beatriz era aluna e fui ministrar uma palestra sobre tortura, sobre as violações dos direitos, sobre a brutalidade que o Estado, por vezes, se vale na tentativa ou no argumento de combater o crime. E terminada a palestra, ela veio falar comigo. E daí nós nos reencontramos em relação ao caso. E daí ela, passamos a conversar sobre o caso, e quando eu aí
tomei o contato, não aquele contato que todos nós temos pela mídia, o contato que todos nós temos pelas informações, mas o contato do processo em si. Eu sou sincero em te dizer, professora Priscila, no primeiro momento eu já vi que ali nós tínhamos uma das maiores atrocidades, como falei, inclusive no júri, uma das maiores barbaridades da história judiciária paranaense. Se tratava de claramente uma construção de tortura. Eu costumo dizer que é fundamental a descoberta dessas fitas originais da tortura, que elas acabam tornando uma proclamação indiscutível as violências que foram praticadas, mas tenho para mim que qualquer pessoa que teve contato com esse processo não pode ter dúvida desde o início, porque as torturas sempre estiveram ali escancaradas, evidentes, sempre foi evidente que era uma acusação que se embasava em uma prova colhida de uma forma inaceitável. Seria inaceitável a qualquer tempo, quanto mais dentro de uma sociedade minimamente civilizada. E assim se foi construindo este processo. E daí meu contato com a Beatriz foi dessa forma, e meu primeiro contato com o processo já foi um contato de olhar e dizer assim, realmente isso aqui é uma atrocidade, é uma barbaridade. Professor, e assim, né, veio nas suas mãos, já dava realmente para perceber, né, de tudo que tinha acontecido nesse caso até então, porque o primeiro júri, aí toda a questão que a Beatriz já tinha levantado, tinha caso de tortura, ninguém tinha escutado, aí chegou nas suas mãos para o segundo júri, e a mídia. A nossa pergunta aqui é até bom assim, trazer para os alunos da FATEC, todos os alunos, não só operadores de direito, mas do jornalismo também que estão presentes, né, que gostam do jornalismo policial, assim como alunos de psicologia também. A mídia, ela trouxe uma ideia totalmente retorcida do caso. A gente pode dizer que ela veio contaminada, correto? Então, assim, como que foi trabalhar com a mídia nesse momento? Porque o que a gente ouve, até mesmo no documentário, é isso, né? Sempre a acusação em cima da Beatriz, da Celina, como se realmente já fosse um julgamento, né? Era um pré-julgamento desde o início. Na primeira ocasião que a Beatriz e eu conversamos, não sei se ela vai recordar-se, que nós conversamos, nós fizemos um pacto entre nós, que nós iríamos enfrentar um desafio enorme. Porque o primeiro júri havia se centrado muito na ideia da questão do corpo, se era o corpo ou não da vítima, do Evandro. E não havia muito espaço para isso na segunda oportunidade, até porque você tinha decisões do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, que tornavam muito difícil esse ser o centro da nossa defesa. E, para mim, realmente me impressionava muito a questão da violência. Até então se falava muito assim, houve violência, elas apanharam. A ideia até de tortura, com essa terminologia, é uma ideia que vai se construindo no segundo júri. E aí, a Beatriz e eu, nós fizemos um acordo, um pacto entre nós, de que nós íamos enfrentar realmente um desafio brutal, que seria o desafio de tentar realmente trazer o júri para o campo que ele tinha que ir, que era o campo da discussão da tortura, da discussão das violências que elas tinham sofrido. A mídia, eu tomo muito cuidado para falar da mídia, porque a mídia é essencial num Estado democrático. Temos que tomar cuidado para não cair no discurso vazio que simplesmente considera a mídia um monstro. A mídia é essencial no Estado democrático, é a liberdade da mídia. Só que quando nós chegamos num caso como esse, em que há uma contaminação, e uma contaminação, eu confesso que até hoje eu não entendo porque ela chegou na proporção que chegou, uma contaminação tão brutal, em que há uma preocupação tão grande em tentar fazer aquela coisa que claramente não é verdadeira, aquela coisa que claramente não se constitui na prova que ali existe no processo, ser uma verdade, ela realmente vem, de certa forma, distorcida. A mídia ela foi muito cruel. Eu acredito que, inclusive, ela foi mais... Aí a Beatriz pode falar melhor. Eu acredito que ela tenha sido mais cruel com a Beatriz e com a dona Celina, até o segundo júri do que do segundo júri para frente. Porque havia uma sensação, embora o segundo júri tenha sido desfavorável, embora bastante apertado ali, mas havia uma sensação que no segundo júri havia um grande convencimento da própria mídia de que realmente houve ali uma violação, que realmente aquele processo era um processo contaminado, que realmente havia algo ali que não permitia que aquele processo se sustentasse da forma que ele se sustentava. A gente percebe que os discursos vão se esvaziando, de certa forma,
nesse sentido, né? Agora, claro, havia um controle muito grande, enquanto éramos nós dois tentando falar, né? Por outro lado, a acusação convocava a coletiva de imprensa, usando assessoria de imprensa, usando toda uma estrutura, um aparato, que eu discuto, inclusive, sob o ponto de vista ético, se pode e deve ser utilizado nesse tipo de circunstância. Então, isso era uma realidade. Chega a haver uma coletiva convocada no dia posterior ao júri, para vocês terem ideia da proporção que a coisa assume. Quando a mídia divulga que o resultado foi um resultado apertadíssimo, de 4-3, chega a haver uma coletiva convocada pela acusação para dizer para os jornalistas que eles não podiam divulgar aquele dado, porque aquele dado gerava chega a haver uma convocação nesse sentido. Então, há toda uma estrutura de poder que vai também trabalhando nesse sentido. Mas eu acredito que a imprensa foi mudando, e eu acho que ela chega nesse momento do documentário, no momento do podcast, ao auge dessa transformação, dessa mudança, em que ela realmente reconhece os equívocos que foram cometidos. Inclusive, porque naquele período também foi mostrado o exame que a gente fez em São José do Rio Preto, acho que Sim. Foi em São José do Rio Preto, com o professor Van Hel, foi feito o laudo, e foi dado que houve tortura, realmente. Então, isso foi mostrado para a mídia também, e eles acabaram vendo que realmente houve tortura. E tá nos autos, que nem disse o professor Adel, né? Está nos autos, impossível que ninguém tenha visto nada disso. A própria fita do ferry-boat está nos autos, mostrando que houve realmente tortura. Perdão te cortar, professor, o que é aquela filmagem, Beatriz, do cara torcendo o teu braço? Torcendo o meu braço, como que tá ninguém viu? Todo mundo até um outro questionamento, até, professor, meus alunos de direito perguntaram, né? Mas e o que aconteceu no júri de 2011, né? Teve absolvição, não teve? Foi sentença final? O que houve, né? Todos perguntaram, né? Veja, a gente não pode comparar os júris. Eu acredito que um equívoco é comparar os júris. São momentos históricos diferentes, conjunturas diferentes e possibilidades de trabalho diferentes. O que acontece é que o júri de 2011 ele já vem com uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que o júri anterior tinha sido errado. A verdade é essa, né? Tanto que a gente conversava bastante, a Beatriz e eu, sobre isso, sobre a dificuldade de trabalhar num segundo júri com essa conjuntura. Eu, assim, em livros até de direito, eu escrevo defendendo que não possa haver, inclusive, essa anulação na forma que houve o julgamento da Beatriz, e talvez fosse hoje não aconteceria, porque o Supremo Tribunal Federal agora tem começado a seguir essa linha de pensamento. Então, é muito complexa a questão do segundo júri. Há vários problemas, eu não quero monopolizar, vamos dizer, o tempo aqui, mas há vários problemas, inclusive vários cerceamentos para a defesa que vão acontecer. Nós somos surpreendidos, por exemplo, no plenário, nós comparecemos à audiência de sorteio dos jurados, para saber ter uma ideia de quem seriam os jurados. Lembra-se, Beatriz, quando chegamos no dia do julgamento, os jurados eram outros, simplesmente haviam sorteado uma lista suplementar sem nossa presença. Nós havíamos pedido, por exemplo, para que o júri fosse o primeiro da pauta, ou se sorteasse um conselho de sentença especial, e, na verdade, foi colocado o último da pauta, sem conselho de sentença especial. Então, todos os dias anteriores, a acusação fez a acusação da Beatriz já, dizendo, olha, esse é um caso assim, mas o último dessa pauta é aquele caso horripilante, Então, houve todo um desequilíbrio. E apesar de todo esse desequilíbrio, apesar de tudo isso, eu costumo dizer, o júri foi apertadíssimo, terminou no resultado de 4-3, e com todas as pessoas que estavam no plenário proclamando a inocência da Beatriz, proclamando que a Beatriz era inocente. Então, eu acredito que ali foi uma grande transição, realmente. Até complementando, assim, o caso, né, o Evandro, ele marcou também a minha infância, também o meu crescimento, né? Porque foi o caso de maior repercussão. Então, quem cresceu ouvindo a história, e quando assiste o documentário, até tem alunos ali comentando, falem do documentário, realmente, no primeiro momento você leva um susto, porque da forma que o Ivan coloca, né, para a gente sentir que era retratado daquele jeito, naquele momento, e depois ele vai mostrando ao decorrer da história uma outra visão. Beatriz, pergunta que não quer calar. Como que foi reviver esse momento e a partir de uma outra visão, né? Porque agora mudou a visão. Inicialmente, como você disse no podcast, eu passava a madrugada discutindo com a internet inteira.
Aonde estavam falando mal de mim, eu ia discutir, eu mostrar as provas, e ficava, eu não dormia. Ia trabalhar sem dormir, ficava dias sem dormir mesmo. E discutindo, porque eu não aceitava ser condenada novamente. E eu sempre disse, eu vou provar a nossa inocência. Nós somos inocentes, eu não vou me calar. E eu não aceitava me calar. Então, assim, eu ia nos grupos discutindo, até que fui num grupo bem grande, discutindo o caso Evandro, e ali eu tive um pouquinho mais de voz e comecei a falar, as pessoas começaram a escutar. E foi mudando também a visão do podcast, né? Foi colocando também o outro lado. E, assim, quando veio o episódio 25, foi mais difícil ainda, porque eu sempre estava acostumado a lidar com a rejeição, né? Com todo mundo se me xingando, chamando de bruxa. E daí, com o acolhimento, é muito mais difícil você lidar, né? Com as pessoas, você não sabe nem o que responder. Então, que nem eu disse, eu estou acostumada a responder exatamente aquela pessoa que está falando sobre o processo, que está me chamando de bruxa, que está dizendo que eu cometi algum crime, mas, assim, quando a gente é acolhida é mais difícil, é bem mais difícil mesmo, porque você não está acostumada, né, com esse acolhimento. Mas, assim, enfim, hoje já estou tendo voz, a gente já está conseguindo falar todos os dias, quase estou tendo live, estou conversando com muitas pessoas, e isso é importante. Por que é importante? Para que não aconteça com outras pessoas o que aconteceu conosco, né? Isso não pode mais acontecer. Perfeito. Isso até um posicionamento hoje nosso do direito. O professor Adel faz parte do mesmo grupo de direito que eu, pensamos iguais, né, professor? Essa questão que o professor, o operador de direito hoje, ele tem que ter uma visão diferente mesmo, né? Ele tem que ter a voz também, muito além do que uma defesa imposta somente pelo Ministério Público, mas ele tem que ter uma construção de defesa muito maior, muito mais ativa, né? Que é da investigação defensiva. A gente conversou esses dias com o professor Adel, né, professor? Essa questão, até se o professor quiser citar alguma coisa da investigação aí, né, defensiva para a gente, para quem não conhece no caso, ainda, né? Perdão ter te interrompido. Não, especificamente no caso da Beatriz, veja só, houve várias tentativas, e a Beatriz referiu a uma delas, por exemplo. Que, assim, eu tomo cuidado, assim, até para falar, mas é que, para mim, assim, a violência que a Beatriz, a dona Celina, as demais pessoas sofreram, sempre foi tão escancarada nesse processo, que eu acho, assim, muito absurdo que nós tenhamos que chegar a uma fita tão gritante, de ter a Beatriz gritando por socorro lá, para as pessoas finalmente olharem e dizerem, realmente isso aconteceu. Porque, veja, a Beatriz, como ela falou, ela foi submetida a um laudo, anos depois, por um dos maiores peritos do país, um dos mais reconhecidos peritos do planeta em matéria de apuração de violência contra pessoas, de quadros de tortura. E ele diz taxativamente, ela foi torturada. Ela tem as marcas nos dedos, ela foi torturada. Isso está nos autos. A Beatriz e a dona Celina, isso é uma coisa que pouca gente tem falado. Desde o primeiro momento, elas não usavam a expressão tortura, porque é uma expressão que, como eu disse, vai ser desenvolvida tempos depois, até porque em 92 não havia essa noção, mas elas, no primeiro momento, quando elas saem, elas já chegam e dizem, nós apanhamos. No primeiro momento, já no primeiro momento. E isso é ignorado, sabe? Sem que elas tivessem tido ainda contato com o advogado, nada, elas já dizem, olha, nós apanhamos. Então, assim, desde um primeiro momento, então, vai o tempo inteiro. Como nós falamos aqui, tem lá, tá nos autos, uma imagem da Beatriz num ferryboat, chorando, e o camarada torcendo o braço dela. Isso está lá e sempre esteve lá. Então, as pessoas não conseguem, ignoram. O que eu acredito, sinceramente, professora, é que, assim, a nossa sociedade, ela precisa aprender que nós não fazemos justiça com violência. Nós não fazemos justiça torturando pessoas. A nossa sociedade, aí eu vou ser um pouco mais negativista que a professora, eu acredito que, embora haja muito discurso na tentativa de evolução disso, eu não vejo que nós tenhamos, assim, caminhado tanto quanto já deveríamos ter caminhado, no sentido da não admissão da tortura, da não admissão da violação aos direitos humanos. Não é que, não, depende do caso. Não, isso é inadmissível e ponto. E não é admissível e acabou. E não tem processo que pode se estruturar com base nisso. Quer seja uma acusação de coisa pequena, quer seja uma acusação de coisa grande. Vejam, assim, eu não quero ser invasivo com a Beatriz, com a dona Celina, com a família dela, mas esse processo é uma destruição de toda uma família a partir disso, dessa ideia, não, mas como a acusação é grande, então tá valendo bater em mulheres, violar mulheres, tá valendo. Não está valendo. A nossa sociedade precisa começar a assumir isso de uma forma mais contundente se queremos dar um passo civilizatório. Perfeito, perfeito, professor.
E você, Beatriz, agora que o professor conversou e até falou um pouquinho dessa questão de família mesmo, né? E hoje, como está a Beatriz hoje, né? Qual é a visão da Beatriz para o futuro, a partir do momento de tudo que está acontecendo novo, de uma construção nova na tua vida, porque é um capítulo novo, né? Que está sendo escrito. Sim. Como que É um tá capítulo novo e que eu sempre esperei, né? Que é provar realmente a nossa inocência, mas eu quero que isso venha da justiça. Não somente que as pessoas saibam, mas que isso venha da justiça. E a Beatriz do futuro, ela quer montar a fundação da base de direitos humanos. Eu quero ter o direito de exercer a advocacia, porque eu passei no exame da ordem desde 2016 e a OAB não permite que eu atue, porque eu sou criminosa, né? Sou inidônea. Imagina, a OAB do Paraná não dá oportunidade, que eu já vi em outros casos de pessoas que já cometeram um crime, já cumpriram sua pena, já fizeram reabilitação criminal e são advogados e são excelentes advogados. Eu não posso ser, mesmo com reabilitação criminal. Então, eu espero que a OAB também veja a posição dela e que mude exatamente esse entendimento, porque é um absurdo a gente não poder nem atuar. Então, é uma nova luta, né, posterior a essa de que eu quero que a minha inocência seja declarada pela justiça. E até, né, Beatriz, já fazendo uma ligação, a gente tem a Secretaria de Justiça do Estado do Paraná hoje, com o nosso secretário, que está desenvolvendo um projeto em direitos humanos, né? Você teve contato já com esse projeto, com o secretário, ainda não? Não, como é que está? Não, só através do Dr. Figueiredo, que está fazendo essa revisão criminal, mas nós não tivemos contato, eu só vejo os grupos de trabalho, eu vejo todo momento, mas assim, nesse momento eu não vejo a necessidade do nosso depoimento, porque o que a gente vai depor ali? Sobre as torturas. Sobre as torturas já tem as fitas. Eu não me vejo assim, nessa posição de ter que vivenciar tudo novamente. O professor Adel sabe, no júri, o difícil que foi dar aquele depoimento. Tiveram que todos saírem do plenário. Eu fiquei só com a doutora Patrícia para poder contar tudo o que tinha acontecido. Então, é muito difícil para mim contar toda a tortura. E seria sobre isso realmente que teria que falar. Eu acho que a gente está sendo bem representada nesse momento, eu acho que não há necessidade. A não ser que seja algum outro assunto que a gente tenha que realmente esclarecer, né? Sim, sim. E, professora Adel, hoje, posicionamento hoje, advogado criminalista, como é que está hoje a atuação do advogado criminalista quando ele pega um grande caso de repercussão? Eles têm que saber lidar, tem que ter jogo de cintura com a mídia, né? E nada como ter o nosso mestre, que a professora Adel é um mestre nessa área, né? Eu digo que é uma inspiração para mim, inclusive. Como que está sendo, até para os nossos futuros operadores do direito, né? Ouvirem do professor. Obrigado pelo carinho, professora. Generosidade sua. Mas deixa eu só, antes de responder a tua pergunta, falar de um ponto aqui que a Beatriz falou. Não há que se ter dúvida da inocência da Beatriz, da dona Celina e dos demais correios. Observe o seguinte, não existe uma única prova nos autos. Eu aqui, ó, eu sempre falei, desafio formalmente alguém a apresentar qualquer prova nos autos que não seja a tal da fita da confissão. Não existe uma única prova nos autos que não seja essa fita dessa confissão. Se essa fita da confissão hoje ninguém tem dúvidas de que ela foi obtida mediante tortura, pronto, não existe prova alguma. Portanto, não há dúvida alguma da inocência delas e que tem que ser proclamada por alguma via, por algum caminho tem que ser proclamada e tem que parar, em definitivo, todo e qualquer cerceamento que elas sofram. Agora, indo diretamente para a tua pergunta, agora, realmente, atuar em processos midiáticos é muito delicado. Eu acredito que não haja um processo midiático mais delicado que o processo do caso Evandro, né? Agora, ele foi... me permita até falar, Beatriz, desculpa, não quero de forma alguma relembrar coisas ruins, mas eu diria que ele foi tornado mais light, porque na verdade ele era chamado de caso das bruxas de Guaratuba, já com forte estigma, com um forte sentido de preconceito, se ligando à própria acusação. Então eu acredito que não vá... Nunca não digo, mas é difícil um caso da proporção que este caso assumiu. Este caso foge à razoabilidade, inclusive, dos casos midiáticos. Tanto que nós estamos aqui
né, 2011 que nós estamos aqui de novo, são 10 anos depois e o caso segue aí sendo discutido. Eu jamais imaginei que 10 anos depois estaríamos aqui conversando sobre o caso. Então ele foge a toda e qualquer razoabilidade, mesmo dos casos midiáticos, esta situação, o envolvimento, o nível de acusação, o nível de truculência exercido para bloquear o exercício da defesa, ele foge de qualquer razoabilidade. Agora, atuar num caso midiático é sempre muito delicado. É sempre muito delicado, por quê? Porque há uma certa áurea de que a acusação não mente e a defesa mente sempre. É algo que também nós precisamos trabalhar na nossa sociedade, porque a realidade do mundo não é assim. A realidade não é assim. Eu não estou dizendo que há anjos e demônios, mas, na verdade, as partes trabalham com as provas que estão no processo, discutem as provas que estão no processo, e, por vezes, quem enxerga a realidade daquelas provas é a defesa, não é a acusação. Por vezes, quem enxerga o que realmente está acontecendo é a defesa, e não a acusação, porque a defesa é privilegiada com uma informação muito importante que é trazida pelo próprio acusado. Eu acredito que a nossa mídia, com tudo o que aconteceu com o caso Beatriz Abage, com o caso Evandro, usando a sua nomenclatura atual, com o caso Evandro, com tudo o que aconteceu com ele, eu acredito que a Beatriz, apesar de todo o sofrimento dela, da dona Celina, da violência, dos ataques, das tentativas de silenciamento, eu mesmo sofri 2 processos criminais depois do júri por proclamar a tortura, né, os 2 que depois foram arquivados, o Superior Tribunal de Justiça falando abertamente que equívocos técnicos gritantes, que jamais poderia haver um processo daquela natureza. Então, toda essa truculência que a Beatriz, que a dona Celina sofreram, que os demais acusados sofreram, eu acredito que neste momento, com este tornar evidente essa tortura, essas violações, talvez sirvam até para o próprio amadurecimento e evolução da nossa imprensa, que, como eu disse, é sempre muito importante no regime democrático, não pode sofrer nenhum cerceamento, mas que talvez aqueles jornalistas, os profissionais que atuam mais no setor policial, eles comecem a ficar mais serenos no sentido de observar que não tudo que vem no release de uma das partes é verdadeiro, que pode realmente ter outros aspectos, que pode ter nuances que não estão previstas inicialmente no caso, que não necessariamente os acusados estão mentindo quando falam que foram agredidos, que o advogado também tem sua formação técnica, também busca o seu conhecimento técnico, também tenta dar uma leitura técnica para as coisas. Então, acredito que talvez a Beatriz ainda nos preste essa enorme contribuição de ajudar nessa evolução da própria mídia em torno desses casos. Bom, para quem não sabe, eu sou formada também na área de educação, né? Eu gosto muito da área, sou apaixonada, troquei umas ideias com a Beatriz, que eu tenho essa dupla formação, tenho essa paixão. Acabei encontrando aí que a Beatriz também tem uma paixão pelo mesmo ato que eu, né? Desse trabalho voluntário de crianças, de amor mesmo, né? Por ajudar o próximo também. E a gente fala de políticas públicas, né? As políticas públicas são muito importantes. É uma construção contínua. Direitos humanos é uma construção, né? Hoje se fala muito de direitos humanos, mas a prática em direitos humanos ela é muito complexa ainda. As pessoas não têm esse entendimento tão aberto de direitos humanos. Então, assim, eu vou perguntar para os dois, para o professor Adel, para a professora Beatriz, né? Eu posso chamar de professora também porque é uma terapeuta, trabalha com pessoas. E na visão de vocês, hoje, os direitos humanos, qual é a visão que vocês têm de direitos humanos? Por alguém, né, como a Beatriz, que passou por tanta dificuldade, por tortura, passou pela violência mesmo, e para o professor Adel, que atua constantemente na área de direito e sabe das violações de direito. Como é essa concepção para ambos? Quem primeiro? Ontem, claro. Ontem ainda eu tive uma live com a doutora Isabel, conversamos exatamente sobre isso, né? Sobre a questão dos direitos humanos. Os direitos humanos hoje, eles não são respeitados, e respeitados de forma alguma, especialmente no processo penal e no preso. Ontem nós conversamos bastante sobre isso. A própria prisão é uma tortura para a pessoa que está lá dentro do presídio. Ela não tem boa alimentação, ela não tem alimentação nenhuma. Aliás, a alimentação é podre.
a comida chega azeda. Isso é o depoimento que a doutora Isabel nos deu ontem. A prisão, ela fica fechada 24 horas por dia, ela não tem direito a trabalho, ela não tem direito a estudo, a pessoa, enfim, não tem direito nenhum. Então, ali já está sendo violados todos os direitos dessa pessoa. Então, assim, não é só porque está preso que a pessoa cometeu algum crime, cometeu algum delito, que esses direitos devem ser violados. Não, eles devem ser respeitados, porque essa pessoa ela vai voltar para a sociedade e ela vai voltar cada vez pior, e sempre pior. Então, como dizia ontem a doutora Isabel, vocês têm que começar a fechar as suas casas, porque essas pessoas vão voltar para a sociedade, vão voltar pior. Então, ou a gente investe nas políticas públicas, né, e investe realmente em reabilitação mesmo, em presídios bons, em presídios industriais, agrícolas, em algo que a pessoa realmente estude, trabalhe e tenha realmente seus direitos garantidos, ou então nós vamos começar nós a vivermos presos, para quando eles saírem, serem realmente marginais, porque eles entram lá, eles não são marginais. Eles têm que se tornar, porque eles têm que sobreviver. E a forma como eles têm de sobrevivência também. Então, assim, a gente tem que começar a lutar realmente para que esses direitos não sejam mais violados. Nós estamos muito atrasados nessa área. Eu acho que muito. Não existe, especialmente nesse governo, está pior do que todos, né? Todos os governos. Não querendo falar em política, mas já falando, porque realmente foram tirados muitos direitos, não somente dos presos, como de várias políticas públicas. Então, assim, a minha visão hoje assim, é meio, como é que eu vou dizer, não é desesperançosa, mas assim que a gente tem que lutar e bastante. Perfeito. Sabe, Beatriz, até complementando a tua fala, eu dou aula para o curso de pedagogia há muitos anos. E vendo a cadeira dos cursos, diversos cursos de pedagogia, de pós-graduação, ninguém para olhar para a educação prisional, né? Ninguém pensa na educação prisional. Ninguém pensa naquela pessoa que está lá dentro, que ela é fruto social. Em algum momento, se é culpado ou não, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para falar de ser humano. O que interessa é o ser humano, a formação dele e o produto social que ele é. E a gente vê isso, né? A educação prisional, ela acaba sendo deixada de lado. Falta, talvez, uma cultura para o brasileiro para ter essa visão de que se eu trabalho com esse preso dentro de onde ele está, dando formação, formando esse indivíduo para uma nova sociedade, uma nova vida após aquele momento que ele teve, ele não vai mais trazer problema social. Ele não vai mais trazer, né, essa... E a primeira coisa que você tem que ter é o respeito com essa pessoa. Não importa qual foi o crime que ele cometeu, não importa por que ele está dentro daquele presídio. Você tem que, a primeira coisa, é respeitar essa pessoa, porque é uma pessoa. Né? Mas daí você só defende de bandido. Não, você está defendendo o seu direito, para que você também possa viver em uma sociedade melhor. Perfeito. Pelo menos... Eu tive essa semana, até para ilustrar esse caso que a gente está conversando, de realmente olhar para a pessoa que sai de uma prisão e a falta de futuro e perspectiva que ela tem. Eu estou fazendo uma reforma e esses dias um rapaz que trabalha para mim, ele chegou assim e falou: doutora, eu não quis te contar antes de terminar a reforma, mas eu sou ex-presidiário, uso tornozeleira eletrônica, e eu não quis te mostrar antes, porque senão você nunca iria me contratar. É verdade. Eu falei, eu penso... Mas a maioria faz isso. Eu brinquei até com ele, né? Eu falei, não, para, né? Eu não sou a julgadora, você já passou por uma condenação e você já está pagando pelos seus atos, você trabalha para mim. Então, para mim, você só me deve a prestação de serviços. E ponto, né? Então, é esse olhar. E aí, professora Del, e a sua palavra sobre direitos humanos? Bom, esse é um tema complexo. O que acontece? Acho que você tocou num ponto importante, você, a Beatriz, que é a questão das políticas públicas. Nós vivemos, quando se fala de direitos humanos, uma contínua tensão na sociedade brasileira, em algumas outras sociedades, na América Latina, talvez como um todo, uma contínua tensão. E essa tensão decorre do quê? De uma cultura, de uma interiorização que nós temos da cultura, de que nós vamos fazer nossa sociedade avançar com punições.
Eu tenho para mim uma hipótese, é uma hipótese que eu venho até pesquisando no pós-doutorado para falar para você, que é a hipótese que isso provém da nossa cultura escravagista. A gente, desde a cultura escravagista, nós aprendemos a pensar que o avanço da sociedade é um avanço que se constrói com punições, é um avanço que se constrói com violência, não com diálogo e não com entendimento. E a partir dessa cultura, me parece, nós associamos a violência a algo positivo. A sociedade passa a ver a violência como algo positivo, a sociedade passa a ver a violência, a truculência, como algo bom. Tanto que é comum a gente ver pessoas se orgulharem de dizerem, você viu, eu fiz ela calar a boca, fiz ele calar a boca, você viu? Ou seja, a truculência, a violência como algo positivo, como algo bom, e o diálogo como algo ruim. Nesse cenário, é muito difícil que uma pauta, como a pauta dos direitos humanos, ela consiga se interiorizar e se fortalecer da forma que ela precisa se fortalecer. Na Europa, o nível de avanço é maior, claro, é maior, por quê? Porque a Europa enfrentou a Segunda Guerra Mundial, a Europa teve que cavar covas coletivas para enterrar milhares de corpos, então o europeu aprendeu a visualizar a regra geral, o que a brutalidade é capaz de produzir. A nossa brutalidade, ela de certa forma, ela está escondida. Nós ainda não estamos cavando essas covas coletivas para enterrar, não que não existam essas coletividades sendo mortas, mas estão lá no Morro do Rio de Janeiro, onde matam crianças diariamente. Forças do Estado matam crianças diariamente, mas se esconde de alguma forma, aquilo não vai empilhando, a gente não vai vendo, né? Como a Beatriz falou muito bem, a situação carcerária, que é uma situação brutal, e aí que eu digo para você, toda manifestação punitiva é uma manifestação que tende ao abuso, seja a manifestação do processo criminal, a manifestação dos processos disciplinares, toda manifestação punitiva é uma manifestação que tende ao abuso. Por isso, aí sim, nós temos que trazer realmente uma reconstrução humana para nós brasileiros, uma interiorização de que nós não podemos admitir o abuso, de que o abuso não pode existir, que quando a gente exercita a capacidade de poder, a gente também não pode abusar, e que o abuso não pode existir. E aí, realmente, a temática dos direitos humanos, ela vai se manifestando de uma forma muito contundente, como ela não é presente no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, nós estamos continuamente admitindo pequenos desrespeitos, a gente está admitindo o tapa no camarada que está ali furtando, porque não, ele merece, a gente está admitindo que amarre no poste, porque tudo bem, ele merece, a gente está admitindo que aquele que a gente não goste muito, a gente possa violar ele na sua condição humana, possa agredi-lo, possa humilhá-lo, porque a gente entende que, não, se sou eu que estou fazendo, não tem problema, mas na verdade está tudo no mesmo, está tudo nesse grande desrespeito aos direitos humanos. O caso Evandro, vamos dizer, ele coloca isso de uma forma muito manifesta, porque, assim, é uma sociedade que está numa profunda discussão em torno disso, a Beatriz falou até do momento político atual, ela está numa profunda discussão disso, essa sociedade, e ele vem à tona uma gravação que deixa evidente o nível de violência e de truculência que o Estado pode ser capaz, né, e daí ele torna evidente, mas eu acredito que nós estamos muito aquém ainda da pauta dos direitos humanos, da evolução em torno dos direitos humanos. Não vou ser hipócrita de dizer que nós estamos hoje como já estivemos em períodos ditatoriais, enfim, mas nós ainda estamos muito aquém, muito atrasados nas pautas humanitárias, e esse atraso nas pautas humanitárias, eu acredito realmente que faz parte de uma cultura de cada um de nós, a cultura de cada um sente-se na capacidade de não ser violador, mesmo que pratique atrocidades, desde que seja ele próprio que pratique, desde que ele julgue que aquele outro é injusto, desde que ele julgue que aquele outro cometeu o erro. Então ele se sente nessa capacidade, isso gera essa cultura de violação dos direitos humanos contínua. O Estado brasileiro não deixa de ser um reflexo da sua população, e como nós vamos tendo uma população conivente com isso, o Estado vai sendo um repetidor, vai sendo um reflexo disso. O que eu acho que é a grande transformação é que as vozes, como a de Beatriz, as vozes das pessoas que sempre se levantaram contra o combate aos direitos humanos, elas vão se tornando vozes ouvidas na atualidade. Antes eram vozes sequer ouvidas, eram vozes condenadas ao silenciamento, eram vozes condenadas a não serem ouvidas. Veja quantos anos de luta da doutora Isabel, e eram vozes condenadas ao silenciamento. Hoje elas são vozes que ainda
conseguem furar as redes de bloqueio e de alguma forma ser ouvida. Muitas vezes é preciso muito esforço para conseguir ser ouvido, mas nós ainda vivemos um histórico de abusos, um histórico de violências, um histórico de desrespeito aos direitos humanos. Essa pauta é uma pauta ainda muito atrasada na sociedade brasileira. Nós temos, sim, grupos que são grupos mais vulneráveis, né? Nós temos uma sociedade como um toda submetida à violação, mas nós temos grupos que são, sim, grupos mais vulneráveis, e eu visualizo, assim, algo que nós precisamos, assim, no nosso trabalho diário, nós com nós mesmos, corrigir, que é a nossa tendência, nós, brasileiros, de quando exercemos a menor capacidade de poder, de abusar deste poder. Nós precisamos trabalhar isso no nosso íntimo, realmente nos tornarmos cidadãs e cidadãos de um Estado democrático, de um Estado que dignifica as pessoas, de um Estado que respeita a diferença, e aí sim saber, mesmo quando exercemos estruturas de poder, saber que nós temos que manter-nos como cidadãos com essa categoria. Agora, há muito que evoluir. Talvez o momento agora seja um momento de tensionamento mesmo, Beatriz, mas é aquilo, né? A história da humanidade, ela é uma história de vai e vens, ela é uma história de tensões e retornos, até o momento em que evolui. E há uma verdade que Zaffaroni nos ensina, e que nos últimos anos o Brasil tem ficado tão escancarado com Lava Jato, vários momentos de desrespeito a direitos, o caso Beatriz Abad, vendo pessoas escutando aquela fita dos seus gritos e sem saber o que fazer com a própria cara, sabe? Eu só lembro de uma frase de Zaffaroni: a história nunca perdoa os seus traidores. A história nunca perdoa os seus traidores. Perfeito, professor. Nossa, sábias palavras, né? Eu passo a voz para o professor Rodrigo Medeiros. Vamos alternar um pouquinho, então, né? Obrigado, professora Priscila. Então, agora eu vou retornar perguntas para você, né? Agora você fazia as perguntas, agora eu vou mudar um pouco a ordem, né? Agora, para a gente poder conversar um pouquinho. Você já comentou da questão da formação da parte de educação, né, professora Priscila? Então, eu vou aproveitar o ensejo, né, para poder contribuir aqui com a nossa conversa. Se você pudesse comentar um pouco, aí colocando na realidade um pouco da tua visão. Inicialmente a gente estava falando agora, né, nesse quadro, nesse último ponto dos direitos humanos, o que seria importante na formação e como que eles são vistos, isso na formação, né, a disciplina de direitos humanos como formação, e na questão de como que isso é visto no Brasil, hoje. Primeiramente, professor, assim, a gente trabalha com tantos cursos, né? E eu vou dar um exemplo bem legal, eu estou vendo que os meus alunos estão online ali das engenharias. Uma vez eles me perguntaram: professora Priscila, por que eu tenho que falar de direito na área de exatas, né? Ficar ouvindo falar de direitos humanos, o que eu tenho a ver com isso? Todo mundo tem a ver com isso. Porque é errado quem acha que direitos humanos é só para quem foi oprimido, para quem é fraco. Não, direitos humanos é para todos nós. Todos nós podemos invocar os direitos humanos. Se eu me sentir violado, se os meus direitos forem violados. Então, é de grande importância para todas as áreas terem o ato de, né, o contato de ter aulas em direitos humanos. É para a formação, é do cidadão, não é só como profissional. Isso vem lá da primeira infância, como eu sempre falo, sou apaixonada pela primeira infância e vou falar desde sempre. Você quer o bom fruto, tem que começar lá na primeira infância, porque a primeira infância é a base. E se eu tenho uma boa base, vou ter um bom cidadão, não é? Então, o que eu faço nesse primeiro momento? Eu tenho que trabalhar direitos humanos. Eu tenho que colocar, desde a criança pequena, até onde começa o direito dela e onde termina. Aonde ele se torna cidadão, aonde ele se torna ético, que valores que serão construídos. Ah, mas isso é de casa. Mas é aquela criança que não tem esse contato em casa, que ela vive no mundo ali voltado do crime. Em volta dela, no entorno dela, é só o crime. Aonde ela vai ter contato com boas sementes, com boas perspectivas de vida? É na escola, é pelo educador, é pela boa referência. Então, política pública, direitos humanos, se começa desde a primeira infância. E ela vai chegar no ensino superior, e aí não é puxar sardinha para a FATEC, né? Não é puxar sardinha para a FIC, nem para o curso jurídico, mas quem faz pós com a gente, ou quem faz uma graduação com a gente, tem lá, né, a disciplina de direitos humanos,
tem formação humana, inclusive para as engenharias, porque a ideia é essa visão mesmo. Eu tenho que formar um cidadão, não só um profissional. Aí eu vou fazer a diferença na sociedade. Maravilha, obrigado, professora Priscila. Para complementar esses teus comentários, né? Só para finalizar essa primeira abordagem, né, que tua, com relação à parte de quem pode invocar esses direitos e como que funcionaria, se puder comentar um pouco sobre. Hoje, professor, o que acontece muito no Brasil? O direitos humanos ele é visto como cor-de-rosa. Ele só é aplicado no papel. Nunca vai sair dali, ninguém faz efeito, ninguém corre atrás, e só quando sai na mídia um caso de grande repercussão, vamos invocar os direitos humanos. E, na verdade, na prática, não deveria ser feito dessa maneira. Eu vou puxar ali, como a professora Adel falou, a gente ainda está muito atrasado, né, professor? A gente tem que evoluir muito. A invocação de direitos humanos é para todos, independente da pessoa, sem contar que a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, ela traz que invocar, né, artigo 5º, artigo 7º, que fala dos casos de tortura, o artigo 5º, lá até hoje eu trouxe para vocês, eu já estava aqui com a minha Declaração de Direitos Humanos, e até se o professor me permite, eu vou citar aqui o artigo 2º, né, e ele fala, todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção. Então, somos todos nós, independente se foi comigo ou não também a violação de direitos humanos. Eu tenho que me colocar no lugar do próximo. É o que a gente está fazendo agora. Como é tão bom ouvir o outro lado, né, Beatriz? Sim. Como é bom parar para refletir sobre os casos no Brasil e tantos outros casos. Eu gosto muito de estudar direitos humanos e as violências, casos de violência de grande repercussão no Brasil. E aí você encontra tanta coisa, tanto desvio processual, inclusive, tanta falta de tato, até mesmo do próprio operador de direito. Por isso que direitos humanos é cadeira que tem que ser para qualquer curso, principalmente para o curso de direito. O operador de direito tem que ter uma outra visão. Não é somente pensar, eu falo assim, direito é igual à educação. Você não pode só pensar no dinheiro, você tem que trabalhar por amor também, porque você trabalha com seres humanos. Muito obrigado, professora Priscila. Eu estou filosofando hoje, né? Eu estou apaixonada hoje, né? Nos conte por quem? Pelo direito, professor, pelo direito. A gente fica muito feliz, assim, com essa conversa, nessa troca muito bacana, porque, na verdade, minha formação é em engenharia, né? Eu tive também essa abordagem, obviamente, muito pouca para a importância dela, né? Costumo realmente me interar sobre isso, porque, assim, né, tem muitas coisas que a gente aprende com a vida, com a experiência, com sabedoria, né? Eu acho que o tempo também ensina muitas coisas, as coisas acontecem, e eu acho que um negócio que aplica muito a essa parte, tanto da engenharia, quanto do direito, quanto das ciências humanas, sociais, saúde, eu acho que tudo, ele centra numa ideia que eu gosto muito de psicologia também, né? Tudo aquilo que a gente aprende, né? Eu gosto muito do Jung, né, que é da psicologia analítica. E ele comenta, né, das várias frases dele que são famosas, uma delas é, né, de domine todas as técnicas, conheça todas as ferramentas, mas ao tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Né? Eu vejo nesse mesmo ponto, né, não domino e não tenho tanta propriedade na questão dos temas especificamente, né, de cada um dos pontos, mas eu compreendo o ser humano, pelo menos eu tento entender o ser humano, né? Todos eles nas suas diferenças, né? A questão da compreensão e do equilíbrio, né? Claro que o direito é o símbolo e a balança, mas eu vejo exatamente isso, né? A questão do equilíbrio das coisas, e é muito, assim, muita satisfação, né? De poder estar aqui e poder ouvir vocês, né? Eu acho que é isso que a Priscila com certeza sente também, da gente poder ouvir vocês e poder conseguir ter um pouquinho, né, dessa percepção que vocês construíram ao longo desse tempo, né? Principalmente a Beatriz, a doutora Beatriz, que está com a gente, dividindo, né, a experiência. E para nós, assim, é de uma importância, assim, né? Não tem como narrar, isso é inenarrável a questão de poder ter esse momento, né? Então, claro, como eu falo, mesmo não sendo da área específica, somos todos seres humanos e a gente pode compreender, sim, ou seja, a alegria ou a dor ou o sofrimento de outro ser humano. Todos nós somos capazes disso, capazes de interpretar e poder
ter a empatia e a compreensão das coisas com base naquilo que nos é apresentado, né? Acho que esse é o ponto principal, entender tudo que isso repercutiu, como a gente está falando. Então, a gente agradece inicialmente, né, nessa primeira parte, né? Eu vou passar, professor. Professor, desculpa, adivinhou? Eu ia falar. Você falou do Jung, falou aí. Eu ia falar assim, eu vou passar para quem entende melhor, que seria agora. Seria um singelo pedido, na verdade, para o doutor Adel e para a doutora Beatriz, quiserem ainda, a gente tem um tempinho, né? Se puderem ainda realizar as observações finais, eu pediria essa gentileza, né, doutora Adel, se quiser iniciar. Que a gente, para o segundo quadro, a gente tem algum tempo, e se o senhor puder fazer a gentileza de começar aí as considerações aí desse primeiro quadro, agradeço. Começo sim, que daí fica legal que a Beatriz encerra, né? Então, assim, você falou do Jung, então você consegue, professor Rodrigo, aquilatar dentro daquela ideia do Jung, da formação do pensamento coletivo, como aquilo vai se produzindo uma onda e vai se tornando opressiva, você consegue, e qualquer pessoa que conseguir ter essa noção do Jung, vai conseguir visualizar a opressão que se gerou a partir deste processo sobre as pessoas das acusadas, e aqui falando um pouquinho do seu ponto de vista da defesa técnica, das dificuldades estruturais da defesa técnica. Eu me lembro que a Beatriz e eu, a gente conversava muito antes do julgamento, e a gente sempre dizia assim, né, um para o outro, sabe que a gente está indo para perder, né, porque a gente tem razão, mas é difícil fazer as pessoas verem, né, por causa que justamente a estrutura dessa formação, desse agigantamento, desse sentimento de que não, elas têm que ser punidas, que tem que haver o ataque, e não importa o porquê. Não importa se aprova, se não aprova, se há elementos, se não há elementos. Então, aí, com essa tua fala, você consegue visualizar, e com essa tua lembrança, melhor dito, do Jung, você consegue visualizar ou ter uma perspectiva do que foi a truculência neste caso, que, como eu disse, é um caso, embora midiático, tive o privilégio, ao longo da minha carreira profissional, de ter atuado em outros casos midiáticos que me foram confiados, mas desconheço um que tenha a truculência deste caso. E aí você consegue visualizar o que representa realmente essa truculência dentro dessa formação coletiva, dentro de pessoas que coletivamente acreditam cegamente naquela história, acreditam cegamente que seja um caso de bruxaria, e que sejam bruxos, e que bababá, e você consegue visualizar como realmente essas pessoas, como seres humanos, dentro do humanismo que você levanta, professor, como essas pessoas, como seres humanos, tiveram que se levantar. É interessante olhar para a Beatriz e ver ela tranquila e serena, e todas as vezes que acho que conversei com a Beatriz, ela sempre teve serenidade, tivemos momentos difíceis juntos, sim, quando... de chorar, de desespero, de situações desagradáveis ali, mas... De brigar para sair pela porta da frente do tribunal do júri. De ter que brigar, porque queriam que nós saíssemos pelo fundo, exatamente, nós temos que enfrentar para sair pela porta da frente. Tivemos vários momentos, mas ela sempre serena. E assim, isso talvez seja uma lição de humanismo, na verdade, porque quando você consegue perceber a truculência e a violência a que essas pessoas foram submetidas dentro de uma coletividade em que não havia espaço para falar, e que a coletividade o tempo inteiro desconfiava, e o tempo inteiro tendo dúvida, e o tempo inteiro achando que não pode ser verdade. Então você consegue ter essa ideia do quanto essas pessoas vão se superando enquanto humanidade, e o quanto pode ser difícil realmente o exercício da atividade defensiva, quanto o advogado, e aí nós temos que sempre continuamente, eu continuamente digo isso, que eu continuamente aplaudo o advogado criminal, porque o advogado criminal, desde aquele que atua da forma mais singela, no momento mais delicado do aprisionamento em flagrante, aquele que atua nas causas mais vultuosas, ele acaba sendo um porta-voz de um pouco disso, do sentimento de humanidade, um porta-voz da civilidade. Eu costumo dizer nas minhas aulas de prática que é isso, o advogado é, sobretudo, o porta-voz da civilidade. E ele acaba, o advogado criminal, sendo um pouquinho disso, do porta-voz dessa humanidade, da civilidade, às vezes tendo que ser austero para justamente combater a violação que ele está vendo, austero para combater a truculência diante da qual ele está, às vezes a truculência é tão grande que ele tem que realmente ter uma austeridade maior, mas ainda assim
ao combater a truculência, ele é um porta-voz dessa civilidade. E sabe, e é esse ponto, professor, enquanto nós permanecermos deslocando as coisas, nós temos esse péssimo hábito, nós brasileiros, de deslocarmos as coisas para o outro, enquanto nós permanecermos deslocando, olha, o problema dos direitos humanos são os outros que não respeitam. Não, os problemas dos direitos humanos somos todos nós, porque nós todos temos tendência a não respeitá-los. O problema da mídia é que a mídia é sensacionalista. Claro, a mídia tem o sensacionalismo, tá, mas eu posso, sabendo disso, não acreditar sempre no que a mídia me diz, né? Posso também tentar ouvir o outro lado, eu posso também ter a cautela, né? Então eu acredito que mas as pessoas abusam do poder, tá, mas eu então não vou abusar quando eu tiver poder. As pessoas são truculentas com seus desafetos, então eu não vou ser truculento com os meus desafetos, né? Então é isso, é ter esse olhar humano continuamente. Eu acho que isso é importante para que nós consigamos evoluir na temática dos direitos humanos, que, volto a dizer, hoje ela é proclamada, hoje a gente fala dela, agora nós temos que caminhar nela, ela ser realidade. Maravilha, obrigado, doutora Adel, agradeço. Convido então a doutora Beatriz. Eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, e como eu sempre digo, como é que a gente viveu tudo isso? A gente viveu porque eu sempre tive o pensamento que o problema não é o problema, é como você olha para ele. E como você olha para ele, é como você decide como você vai viver, e como você decide como você vai receber esse problema. Então, exatamente assim que eu decidi viver, em paz mesmo. E não tá trazendo e levando para mim, para dentro de mim, aquilo que as pessoas pensavam a meu respeito. Eu sempre tive uma outra visão, porque eu sei quem eu sou e não permitia que nada me atingisse, né? Então, eu sempre soube quem eu sou. Então, isso que é importante estar esclarecendo. Eu gostaria de falar também, agradecer a todos, que eu tenho um canal no YouTube, e nós estamos produzindo bastante conteúdo, exatamente no que diz respeito aos direitos humanos, a casos midiáticos, nós estamos falando, e sobre casos que a gente vê que houve exatamente muitos erros no processo também, a gente está falando. Porque muitas pessoas, youtubers, advogados, eles divulgam casos como o nosso de uma forma, inclusive advogados, de uma forma que realmente é sensacionalista e de uma forma que nunca existiu. E coisas que nunca existiram. Então, está esclarecendo também nesse canal. Então, só gostaria de agradecer novamente a oportunidade. A gente que agradece. Não sei se Priscila tem mais alguma consideração antes da gente encerrar, Priscila? Até fazendo um adendo, essa semana eu conversei com a professora Adel, com a Camila, né, doutora Camila, e a gente estava falando que até mesmo, Beatriz, o escritório de advocacia ele tem que se tornar mais humano. Eu trabalho em escritório de advocacia, eu trabalho na parte administrativa organizacional, e nós elaboramos todo um espaço novo para receber a vítima, o réu, as pessoas. Muitas vezes não é só no caso criminal que eu estou falando, sim, mas é no cível também, é a separação, é o divórcio, é a dor da separação, porque ambos sofrem. Família, e falta muito isso, é o olhar humano. O direito ele não precisa ser só o técnico, temos que ter um operador de direito que vai cumprir com o seu trabalho processual, mas em primeiro lugar nós temos seres humanos, e esse ser humano, antes de tudo, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser acolhido, que essa palavra certa é acolhido. Então, sempre que a gente pensa agora, eu estou até com um projeto com arquitetos, inclusive, falando sobre projetar escritórios de advocacia. Por que tem que ser um ambiente tão pesado, tão, muitas vezes, hostil, né, com aquele clima pesado? Não. Hoje nós podemos mediar, conciliar, né? Então, observe um texto do Dr. Roberto Bacelar, ele fala sobre isso, nas salas dos juizados e da justiça. Ele estudou até cores para exatamente acolher as pessoas que estão no judiciário também, já tem uma outra visão. Também. Perfeito. Bom, da minha parte... Já encerrei, mas já que vocês falaram disso, só um destaque aqui. E observem o salão do Tribunal do Júri, como ele é ao contrário. O salão do Tribunal do Júri, que nós temos que rediscutir, ele é ao contrário. O acusado e o seu advogado, eles ficam num canto escuro sem janelas. Se vocês olharem, não existe janela onde fica o acusado
Isso é de propósito, isso decorre de uma escola arquitetônica de Barcelona que queria simbolizar onde eles estão a escuridão. Se vocês observarem onde está o juiz e o promotor, é onde está a imagem sacra. Isso decorre também dessa escola de Barcelona, que queria simbolizar o sacro, o santo. Então, nós temos a contraposição do santo com a escuridão. E isso é simbólico também, demonstra isso, o quanto de preconceito orienta ainda o nosso sistema de justiça. Perfeito, professor. Bom, professor Rodrigo, da minha parte seria isso, mas eu tenho que agradecer mais uma vez. Beatriz, obrigada. Desde o princípio, me acolheu super bem, eu fui atrás da Beatriz pelas redes sociais e trocamos telefone, e a gente conseguiu trazer a Beatriz para que os nossos alunos tivessem esse contato, que está sendo tão bom, tão produtivo, Beatriz. Professora Adel, sempre agradecer de coração. Nosso professor da pós é um mestre realmente do direito. Só temos, cada dia eu aprendo mais contigo, pode ter certeza. E professor Rodrigo sempre conosco, né? Em todas as lives aí que a gente faz da FATEC, sempre o nosso apoio. Então, eu só tenho que agradecer. Obrigado, professora Priscila. Obrigado, doutora Beatriz, doutora Adel. Então, caminhamos agora para o fim do nosso primeiro bloco, né? Eu agradeço a presença de todos os que estão nos ouvindo e assistindo, mas também que será prolongado esse vídeo, né? Essa nossa conversa vai ficar disponível, né? A gente vai manter ela na nossa rede social, para todo mundo poder acessar. Então, a gente realmente relembra a importância de divulgar isso, para que a informação chegue até as pessoas, né? Eu penso assim, que bom que a gente vive no presente, né? Porque assim, se a gente vivesse há 50 anos atrás seria diferente, há 80 anos atrás. Então, a gente vive num momento agora que a gente tem meios, né? A gente tem comunicação, a gente consegue alcançar muitos lugares. Então, bom a gente aproveitar o que a gente tem hoje, os recursos que a gente tem para que a gente possa ser ouvido. Acho que é bem na linha que está sendo conversada, que está sendo falada aqui, né? Aproveitar os meios, então, compartilhem, né? Aqueles que estão presentes, divulguem. Informação é um grande poder que a gente tem, né? Para isso que a gente busca a educação, que a gente busca tudo que a gente tem hoje, acesso. E o mais importante é, na era da informação e do acesso, a gente aprender a filtrar isso, né? Eu enxergo da maneira que, assim, você pode conseguir qualquer coisa se você pesquisar, mas você tem que ter a capacidade de se preparar, né? Ou se você não tem, você tentar, então, buscar isso e poder entender a informação, porque a informação vai estar disponível, mas com certeza a qualidade dela e trazer ela da melhor maneira possível à luz, né? A questão que até o doutor Adel falou ali dessa parte, eu não conhecia da arquitetura, né? Essa parte da luz, na verdade, ela tem que ser para todos, né? Ela tem que ser trazida para todos, e todo mundo tem que compartilhar da mesma luz aí do conhecimento. Quanto mais a gente evolui, né? Isso é uma visão de professor e a visão da FATEC, né? Eu acho que quanto mais a gente evolui com conhecimento, mais a gente tem a obrigação de passar isso adiante. Quanto mais a gente aumenta essa questão de título, né? Títulos e vai aumentando e vai crescendo. Então, a nossa obrigação, eu acredito, né? Isso como sociedade, a gente precisa devolver isso e trazer isso para que mais pessoas tenham acesso. E é isso que a gente busca aqui. Então, a gente agradece muito. Então, a gente vai agora passando para o nosso intervalo, né, professora Priscila? Agora a gente tem sorteio de bolsa, a gente tem sorteio de curso, a gente tem Isaías do curso jurídico. E obrigada mais uma vez, professora Adel, Beatriz. Pessoal que está assistindo, continua, fica ligado no intervalo. Tem mais professora Adel, tem Camila Prendim, tem Igor Ogar e tem também uma jornalista da Rede Massa. Então, próximo bloco, estamos aí. Agora a gente vai receber professor Isaías. Seja bem-vindo, professor Isaías. Tudo bem, professora Priscila, professor Rodrigo, satisfação estar com vocês, tudo bem? Tudo bom, boa noite, professor. Boa noite. Hoje eu quero dar as boas-vindas de uma forma diferente para o professor Isaías. Para quem não conhece, o professor Isaías é diretor do curso jurídico, o melhor curso preparatório do Brasil. Quem faz jurídico tem a aprovação certa. E hoje o jurídico é nosso parceiro da FATEC Paraná, assim como os demais parceiros, Instituto de Direito Curitiba, FIC Paraná e as nossas faculdades parceiras, né, professor Rodrigo? Com certeza, para a gente é muito bacana, muito importante estar aqui com o professor Isaías, né? Estamos falando da área do direito, estamos aqui debatendo, conversando, trocando experiências com algo que é
bem de conhecimento da sociedade hoje, né? Um caso muito importante aí de grande repercussão, mas a gente não pode esquecer que isso tem muita ligação com a formação daqueles que buscam, né, dentro dessa área, não só a graduação, mas uma pós, ou pensam em ingressar numa carreira pública dentro da área do direito, né? Então, com certeza, tudo isso está interligado, né, professor? E para nós é muito interessante, muito importante de ter a sua presença para poder a gente partilhar um pouco dessa sua vivência, dessa sua experiência. Então, para nós é gratificante, a gente agradece a sua presença também aqui durante esse momento nosso, que é da nossa, como a gente fala, família FATEC, né? Todo mundo que é parceiro, que é nosso companheiro aí de luta aí atrás de várias iniciativas que a gente tem, né? Então, primeiramente, a gente fica um agradecimento já de antemão aí ao professor estar conosco. Eu é que agradeço a gentileza, professor Rodrigo, professora Priscila. Para mim é uma honra ser parceiro da FATEC também, para o curso jurídico é de honra. Nós até fizemos uma concessão especial para os alunos da FATEC, por entendermos que a FATEC tem crescido cada vez mais, trazido, inclusive, debates jurídicos que a gente não está habituado a ver. E isso é muito importante, a maneira com que a FATEC tem se posicionado dentro da área jurídica. Então, para nós é uma grande honra. Eu agradeço muito a gentileza e é uma satisfação poder participar de um evento como esse. Você está no mudo, Priscila. Professor Isaías, e aí, o que você tem de bom para quem está assistindo a gente? Porque, tem de várias regiões do Brasil, tem aluno da FATEC, tem aluno da FIC, tem aluno de outras faculdades, tá todo mundo aí de olho querendo saber o que você está fazendo aí. Conta pra gente, o que você trouxe de bom? Bom, professora, em primeiro lugar, né, a gente vai sortear algumas bolsas, né, para o pessoal poder participar, mas acho que é legal a gente poder entender, né, a gente estava falando agora de advocacia, mas é importante entender também, em primeiro lugar, como é que se faz para entrar na advocacia hoje, né? E o exame de ordem é o único setor de acesso à advocacia. E a gente tem uma aprovação média no exame de ordem de 20% no Brasil. A FGV apresenta dados como 60% das pessoas que fizeram o exame nos últimos 10 anos foram aprovadas. Ela também apresenta um outro dado, 40% das pessoas passam na primeira tentativa. Só que esses dados não batem de forma alguma com os dados apresentados pelo OAB e do que a gente vê na prática. A gente pega a lista e faz a contagem. É 20% de aprovação, a própria OAB diz isso. 20% de aprovação por exame. Um dado desse é absolutamente impossível bater com a soma de 60% de aprovados em 10 anos, mais 40% de aprovados no único exame. E por que esses índices são baixos? As pessoas se preparam da forma mais equivocada possível. Ou as pessoas se preparam através de calendário, se preparam através só de resolução de questões. Se você perceber o índice de repetição de questões, chega a ser de 30% em alguns certames, o que é um índice muito grande. Só que ninguém precisa de 30% para passar. Você precisa de 50% para passar. E em muitos deles é importante entender o seguinte, a dogmática jurídica, isso vale para o OAB e vale para concurso, que eu já vou falar disso, a dogmática jurídica, ela tem sido de sua menos importância na hora de se fazer um certame, seja do OAB, seja de concurso público, por incrível que pareça. Hoje se exige interpretação, se exige aplicação do direito à prática e se exige um formato em que você consegue pensar o direito como um todo e trazer isso para dentro do pensamento de uma questão. Isso tem muito a ver com o que vocês fazem na FATEC, que é uma nova forma de ensinar o direito. Não se ensina mais o direito para conhecimento somente, se ensina para competência. E quando você faz isso, é natural que isso reflita nas bancas, seja de OAB, seja de concurso público. E quem não se prepara focado para esse tipo de desafio, fica de fora. Eu não estou falando de aprender a não cair em pegadinha. Isso é importante, mas é um ensinamento que foi no passado. Entender como a banca se posiciona, não é mais só isso. Excede a isso. Então, a gente traz, né, um tipo de preparação para o exame de ordem, né, apresenta uma solução para poder atender esse tipo de problema. Não é mais para o ano passado. Se você pegasse por jurídico
a 7 exames, era um preparatório dogmático, focado em aprofundar e diversificar temas. Né? Então, você pegava um tema e você trazia interdisciplinaridade entre processo e direito e tal. Mudou, a prova não é mais essa. Então, você tem que se adaptar. Ponto 1. Agora, falando de concurso público. Então, claro, nós vamos sortear aqui bolsa, não vai ser exatamente agora, né? Nós estamos aqui concedendo o sorteio, mas vai ter um momento específico do sorteio. Acho que até o sorteio vai aparecer, mas não vai aparecer a concessão da bolsa exatamente, né? Vai ser só para o final da live, né? Mas, então, já concedido a gente poder fazer um sorteio de bolsa. Sugiro, inclusive, que o ganhador escolha o curso completo, que é o curso maior, com maior carga horária, fazer um esforço para poder se preparar de forma adequada. Em concursos, e detalhe, professora Priscila, professor Rodrigo, na nossa parceria, todo aluno FATEC vai ter 40% de desconto. Opa, estou desfocado aqui. Aqui, 40% de desconto na nossa primeira fase, 20% de desconto na nossa segunda fase. Nós temos também preparação para concurso público. E aí, concurso público exige o seguinte: as pessoas se preparam absolutamente errado para concurso público. Pensa numa maratona, tipo a São Silvestre, e imagina se aquela galera toda está preparada para chegar entre os primeiros. De forma alguma. A diferença desses caras para o concurseiro é que eles sabem que eles estão indo para brincar. O concurseiro não sabe. O concurseiro, geralmente, e são 10 milhões de concurseiros no Brasil, eles não sabem, mas eles estão com a camiseta do Super-Homem indo para a corrida, eles estão com aquela placa nas costas indo para a corrida, porque eles estão indo só para aumentar a galera. Sabe por quê? Porque sai concurso público, professora Priscila, e eles começam a estudar para aquele concurso público. O concurso, o edital sai 2 meses antes, 3 meses antes da prova. Começam a se preparar naquele momento. E acham que vão conseguir aprofundar alguma coisa. Claro, não aprofundou nada. Aí o que acontece? Termina esse edital, não passa. Sai um novo edital. E começa de novo a mesma história. A estudar de forma não aprofundada para um próximo certame. Adivinha qual que vai ser o resultado? De novo, reprovação. E assim vai. É um ciclo eterno de reprovação, porque concurso jurídico não se passa estudando para um edital. Se passa estudando para concurso. Então, qual é o cenário importante para quem vai fazer concurso? Não pode ser dessa forma. 2020, ano passado, as pessoas se desanimaram completamente de concurso público, e esse ano, quando sair dos concursos, eles não estão preparados para o concurso. Como é que pode isso? E não aproveitaram o ano como a gente orientou tanto. Muita gente fez. Mas a maioria não fez. Não se prepararam adequadamente no ano que tiveram e esperaram agora o ano que eles não têm, porque os editais estão saindo e eles não estão preparados. Agora eles têm que fazer tudo na correria. Professor Isaías, até lembrando uma coisa. A gente fala de concurso público, mas não é só concurso para o pessoal de direito, né? A gente tem que deixar bem claro que o concurso público, ele não é só voltado para o pessoal de direito. Não. Então, tem várias carreiras aí, vários editais. Eu vi esse ano uma explosão de editais e realmente as pessoas não tinham essa preparação. E Priscila, se você olhar, perdão, professora Priscila, se você olhar para a maioria dos concursos, eu sei que direito, ele dá mais oportunidade. Claro, porque tem carreiras que você não atinge. E com o direito você vai atingir mais carreiras. O médico, ele vai atingir menos carreiras do que um profissional de direito. É verdade. Mas realmente é isso. Pensa numa prefeitura, a quantidade de cargos que você surge lá dentro. Pensa num tribunal, professora Priscila. Técnico de tribunal, e são várias vagas, o salário é excelente, e com progressão, você chega aí, amigo meu aqui, que mora comigo no meu prédio aqui, tá ganhando 17 mil no TRF, como técnico. Técnico, qual é a escolaridade? 2º grau completo. Técnico, analista, precisa ter formação em qualquer área. Não para analista judiciário, área judiciária. Né? Mas, assim, você... Não, até... Então, assim, você tem cargos especificamente jurídicos, claro. Mas pensa na quantidade de concursos, já que a gente entrou nisso. Nós temos, só pensando em tribunais, o cargo da magistratura e mais um monte de outros cargos de apoio, porque não é só o juiz que trabalha. No MP acontece a mesma coisa, nas procuradorias acontece a mesma coisa. E também tem aquela história da pessoa que quer fazer só magistratura e MP. Aí ela fica presa no coração da magistratura e do MP e esquece, estava aqui agora há pouco o professor Abel Tassi.
um dos melhores autores de direito penal do país. Manualista, extraordinário. Que bom que vai estar na pós. Esse professor, ele é espetacular. Ele é doutor em direito, tem uma experiência fora de série, júri. Eu, sinceramente, não me recordo de um júri dos mais de 300 que o Adel fez, que ele tinha perdido um, né? Mas então, e o Adel é procurador federal. Ele não é juiz, ele não é promotor, ele escolheu uma carreira da advocacia. Se você olhar para a advocacia, a quantidade de cargos que tem, professor, só as prefeituras têm que ter procurador, não tem? A Câmara Municipal também tem que ter procurador. Só no Paraná são 399 cidades. Aí você pensa na quantidade de concursos que saem daí. Tudo bem, nós somos todos os municípios, tem obrigatoriedade e tal, mas é muito concurso que sai por aí. Tem a PGE, a Procuradoria do Estado. Tem todas as procuradorias federais, com a AGU e tudo mais. Muita coisa. Mas, concluindo, o problema tem muita gente que não entende que para estudar para esse tipo de concurso, tem que parar e fazer uma base. Algumas disciplinas, professor Rodrigo, elas são básicas para todos os concursos. Elas caem mais de 70% da lógica total dos concursos. E eu te digo quais são. São direito civil, processo civil. Direito penal, processo penal. Administrativo, constitucional, tributário, previdenciário e empresarial. Você estava esperando alguma coisa diferente? Não, né? São essas. A gente sabe. Só que o problema você precisa ter uma base fortíssima nessas disciplinas. Se você tem uma base forte nelas, você não faz concurso que você estuda para ter uma base nelas. Você só se prepara para ter base nelas e ponto final e mais nada. Beleza. Fez isso, quando você estiver bom nessas, aí você começa a gastar dinheiro fazendo concurso. Antes disso, faz simulado. Percebeu que você tem nível para fazer? Começa a fazer o concurso e aí você entra para uma segunda fase da pirâmide, que é estudar as disciplinas do teu edital de predileção. Porém, quando sair um edital que não é da tua predileção, aí sim, você pega aquelas disciplinas que não são aquelas que você vem na prática estudando para estudar para aquele edital. Não passou, tudo bem, abandona aquelas disciplinas, porque você estava estudando aquelas de forma superficial pro edital que saiu. E você continua estudando as disciplinas do teu edital. Então, são 3 momentos de preparação. Momento 1, a base com aquelas disciplinas narradas. E como vai ficar gravado, depois dá para voltar e ver quais são. Ponto 2, é você estudar as disciplinas do teu edital. E quando sair o edital, estudar as disciplinas daquele edital de forma superficial. Beleza. Fez isso, você concorre. Você para de ser o super-homem do concurso, o cara São Silvestre vai ficar lá no final, e você começa a concorrer de fato. Não é algo para passar em 2 dias. Mas quem trabalha, sim, passa. Estudando a hora que chega do trabalho, até o comecinho da madrugada, no outro dia acordando e indo para o trabalho cedo. E diga de passagem, esse é o perfil da maioria absoluta dos aprovados em concurso. Estudando, trabalhando. Dá o curso jurídico para entregar, nas suas preparações para concurso, 50% de desconto para todos os alunos da FATEC. Assim como das nossas capacitações. Mas aí já falei demais, não vou falar de advocacia. Vocês estão falando bem demais de advocacia. Quem sou eu para falar de advocacia? Né? Então, gente, para nós eu renovo, professor Rodrigo, professora Priscila, é uma grande honra para o curso jurídico poder somar em marca a FATEC. Instituição que a gente tanto respeita, tanto admira, né? E contem sempre conosco. O curso jurídico é um aliado da FATEC. Nós temos presente também para o curso jurídico, né? Nós temos presente para o nosso aluno do jurídico. Então, assim, o que a gente tem de bom? Nós estamos trazendo desconto, professor Isaías. Todo aluno do curso jurídico tem bolsa de 65% na pós-graduação. Quer ter aula com a Adel? Vem para a FATEC também. Quer ter uma aula inaugural com Beatriz Abage? Imagine, frente a frente com a Beatriz, é na nossa nova pós-graduação. Estamos lançando em primeira mão, porque o curso jurídico está conosco aqui, a gente está lançando a pós-graduação em Direito Penal Contemporâneo Defensivo, que é essa ideia. Por que desse debate do caso Evandro? Porque está na hora do operador de direito ter uma nova visão do direito, uma nova formação de direito em si. Ele tem que atuar também de forma ativa
dentro da própria investigação criminal. Então, a gente vai trazer essa pós-graduação aí, a gente vai trazer professores também do jurídico conosco, além dos professores da casa, e o desconto, 65% de desconto, e curso de Direito. Professor Rodrigo, quanto que a gente vai dar de desconto aí? Todos que estão nos assistindo, professora, já tem uma bolsa de 50% para cursar a graduação de Direito na FATEC. Para os alunos do curso jurídico, a gente terá um preço especial, uma condição diferenciada, então a gente pede a gentileza de entrar em contato com a gente, né, para poder conversar. Quem tiver aí presenciando agora, assistir depois, né, professor Isaías, com certeza receberemos todos os alunos, ex-alunos, futuros alunos do jurídico, né, que serão bem-vindos, né, alunos e alunas, para cursar direito com a gente também. Como a gente está comentando aqui, um curso diferente, uma grade, uma matriz curricular que foi implementada com visão humanística, que tem um foco diferente, a gente busca isso, né, esse diferencial. Então, serão todos bem-vindos também para poder aqui poder realizar a sua graduação no curso de Direito. Com relação à parceria, a gente agradece novamente, né, professor Isaías, é extremamente bacana para nós, é muito importante. Teremos, sim, o resultado dos sorteios no final, então eu lembro novamente todos que estão nos assistindo para se inscrever no link que está na publicação. Então, por favor, se inscrevam, pois a partir das inscrições que foram realizadas, a gente vai sortear. E também, né, essa é outra surpresa que a gente preparou, além dos sorteios para o curso jurídico, né, que já estão programados, teremos também da pós-graduação, que a Priscila aí já comentou, né, dessa pós-graduação aqui que vai iniciar no mês de outubro, previsão para outubro agora. Teremos uma bolsa de 100% também que será sorteada aí nas inscrições que forem feitas dentro do evento. Então, pedimos a gentileza de que todos os que estão aqui, que possam se inscrever no nosso link lá da publicação, para poderem participar do sorteio. A gente agradece, professor Isaías, dessa explanação de concurso e métodos de estudo e como que funciona essa progressão, né? Eu vejo que é muito importante para todos aí que seguem ou pretendem seguir nesse tipo de abordagem após a graduação, né? Dentro do curso de Direito, que existem diversas possibilidades, assim como o senhor explicou. A gente fica muito contente aí pro pessoal. E quem não é do direito, às vezes fica com vontade de fazer, também tem essa possibilidade, né? Quem ainda não é, também pode fazer e seguir essa carreira. A gente vai tocando, então, Priscila, para o segundo bloco. Podemos caminhar? Professor Isaías, agradeço mais uma vez. Está em casa, seja bem-vindo sempre. E os nossos alunos, nós agradecemos pela sua presença. Eu que agradeço, querido. Muito obrigado, Priscila. Professor Rodrigo, um grande abraço. Obrigado, professor. Professor. Retornando agora para o nosso segundo bloco, né, professor? Então, estamos num outro momento, teremos mais convidados. Então, vamos recebendo aqui o doutor Igor. Tudo bem? Novamente, doutora Adela Tassi. Boa noite, doutor Igor. E a doutora Camila Prendim também, que está entrando. Acho que já entrou, né, professora? Também está presente. Perfeito. Sejam bem-vindos, agradecemos a presença de todos. Bem, boa noite a todos, senhoras e senhores. Boa noite. Junto do professor doutor Igor, temos também a presença da Bruna, né? Ela está ao seu lado ali, né, doutor? Também vai participar aqui com a gente, né? Maravilha. Jornalista da Rede Massa, a Bruna também, que está aí presente no evento. Então, iniciando esse segundo bloco, né, como estávamos já conversando sobre alguns pontos... Tem uma logo da FATEC ali, Yuri? As pessoas estão vendo eu atrás dessa logo ou não? Eu acho que está bem na logo, professor. Talvez um pouquinho mais pro lado. Um pouquinho mais pro lado, aí. Perfeito. Então, voltando aí com gás total sobre os temas que já vínhamos abordando, para darmos início a um debate agora sobre a questão dos direitos humanos contra a tortura nos casos criminais e a ressignificação da imagem do réu após condenação, abordando então a atuação do advogado criminalista com a mídia nos dias atuais, iniciamos agora o segundo bloco com os professores já apresentados. Gostaríamos então de iniciar esse primeiro ponto com a doutora Camila Prendim, sobre a questão da parte da advocacia criminal. O que a professora doutora
vê com a questão de ser ou não advocacia criminal estigmatizada, professora? Se pudesse abordar inicialmente esse tema, por favor. Professor Rodrigo, só vou fazer um adendo. Para quem está assistindo, professora Camila é nossa professora também da Casa da Pós-Graduação, professora Del também e professor Igor Ogar também. Inclusive, professor Igor foi nosso aluno. Verdade, hein? Com muito prazer. Vamos passar a palavra, então, professora Camila. Boa noite a todos, inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar a FATEC por esse evento online, por esse tema tão importante, por estar trazendo, né, em voga o caso Evandro, mas além disso, a tortura, né, e a questão da advocacia criminal, a advocacia defensiva. Respondendo o seu questionamento, professor, se a advocacia criminal ela é estigmatizada, eu acredito que sim, e bastante, né? A gente sofre, eu acho que duas estigmatizações, digamos assim. Estigma, para quem não sabe o que é o preconceito, né? É você rotular uma pessoa de acordo com aquilo que ela fez, que você acha que ela fez, né? Então, principalmente em relação à população, assim, de um modo geral, assim, o advogado criminalista passa muito por aquelas piadinhas de quem advoga para bandido é bandido, e esse tipo de brincadeiras que, num tom extremamente ofensivo, né, elas fazem parte da nossa profissão, e eu sempre digo para as pessoas que não. O advogado criminal, ele não advoga exclusivamente, né, para o seu cliente, mas principalmente ele advoga pela liberdade das pessoas, né? Então, diferente do que muitas pessoas pensam, o advogado criminalista, ele não serve exclusivamente para tentar a dissolução das pessoas, né? Para tentar livrar as pessoas, porque as pessoas realmente imaginam que o advogado criminal está ali para absolver todo mundo e para que as pessoas não paguem nada, né? Não paguem, não tenham nenhuma condição em relação ao direito criminal, simplesmente saem ilesas. São raras as vezes que isso acontece, né? Pelo menos no nosso escritório. Quando a gente pede a absolução do diante, é baseado realmente nas provas e na verdade que ele traz para nós. Então, dificilmente nós iremos pedir a absolução de uma pessoa quando efetivamente existem provas de que esse crime ocorreu. Porque isso pode dificultar muito a condição processual, né, do nosso cliente. Então, a gente trabalha principalmente por uma pena justa. E é isso que a pessoa entende. E, além de toda essa questão da população mesmo, das pessoas imaginarem que quem defende bandido é bandido, a gente tem a estigmatização dentro do judiciário, né? Então, o advogado criminal, ele passa por uma série de bloqueios para que você efetivamente exerça o seu trabalho. Então, a paridade de armas, na verdade, é um princípio, né, que deveria acontecer, efetivamente não acontece. Então, as armas que são concedidas para acusação dificilmente são concedidas para a defesa. Até por uma questão de acesso ao sistema, a gente não tem acesso a todos os sistemas que o Ministério Público tem. Às vezes, a gente tem até dificuldade para conseguir o endereço de uma testemunha, né? Diferente de um promotor de justiça. Então, nós somos bloqueados desde o início do processo. E as pessoas têm uma visão de que o advogado está ali para atrasar o processo criminal, né? O que, de fato, não existe. Quando a gente entra com um recurso, esse recurso está previsto em lei. Então, tudo que o advogado faz é para efetivamente cumprir a lei e exercer o direito que a própria Constituição estabelece, né? Então, na minha visão, o advogado criminal é muito estigmatizado e nós precisamos evoluir o pensamento da sociedade, o pensamento dos juízes e o pensamento dos promotores, porque todos nós estamos dispostos a um dia estarmos no banco dos réus, né? Então, acredito que precisamos pensar efetivamente nessa situação, porque as pessoas falam muito em tráfico de drogas, falam muito em homicídios, mas elas esquecem que sonegação de imposto é crime, dirigir alcoolizado é crime, né? E muitas vezes nós nos colocamos nesse tipo de situação, mas a gente prefere imaginar que o criminoso é o traficante, o criminoso é o assassino. Então, quando a gente tenta um sistema de justiça criminal bloqueando a defesa, a gente pode estar, no futuro, trazendo um sistema muito mais opressor que pode vir a nos julgar. Pode vir a julgar um irmão nosso, o nosso pai, nós mesmos.
Então, nós precisamos evoluir no pensamento em relação a isso, ao advogado criminal e principalmente ao trabalho do advogado criminal, que é extremamente importante. Nós estamos no processo criminal não para dificultar, e sim para garantir direitos. Esse é o nosso trabalho. Perfeito, professora. Eu gostaria de continuar, para seguir no mesmo ponto, se a professora pudesse também comentar sobre a questão da existência ou não da tortura e a eficácia da aplicação da lei penal. Por favor. A tortura, infelizmente, né, ela ainda existe no Brasil e no mundo. Hoje em dia, a gente tem disposto a ter essa boa relação com a imprensa e disposto também a esclarecer o caso, que esse advogado conheça muito bem o processo também, né? Tem várias dificuldades na reportagem criminal, tanto o risco que o jornalista pode correr, a falta de informação, às vezes, que a gente tem dificuldade de acesso, mas eu acho que o mais é isso mesmo, é a questão da informação, né? Que é primordial que a gente consiga ter acesso às informações, né? Perfeito. Muito obrigado. Fazendo um adendo, professor Rodrigo, à fala da Bruna. Eu estava conversando com o professor Igor esses dias, que hoje a atuação da mídia para nós é muito importante. Tanto na questão acadêmica, quanto na questão de direito, da atuação do operador de direito, pela visão. Hoje, eu vejo dessa forma, Bruna, me corrija se eu estiver errada, mas anteriormente, o jornalismo passado era aquilo que a professora Adel falou. Era aquilo que colocava na mídia, era sensacionalista mesmo, acusava já de cara, e hoje eu já tenho uma visão diferente pelas reportagens que a gente assiste, né? Que muitas vezes se ouvem as duas partes, que corre atrás, que a verdade não é única dos fatos. Estou errada, Bruna, desse procedimento novo, desse olhar novo do jornalismo? É isso mesmo. Eu já peguei, na verdade, eu sou uma repórter nova, né? Eu já peguei o jornalismo de 6 anos para cá, digamos assim, né? De 7 anos para cá, que eu me formei em 2014. Mas, por exemplo, o programa que eu atuo, inclusive que o doutor Igor sempre contribui também com o programa, porque ele pega casos muito relevantes aqui de Curitiba e região metropolitana, então ele muitas vezes é a nossa fonte. O nosso programa, a gente tem uma liberdade maior. Ele não é só um jornalismo policial, ele é realmente um programa policial. Então, quando a gente pega um caso, vamos falar com o doutor Igor, vamos falar com o cliente dele, vamos falar com os vizinhos, vamos falar com testemunhas. Então, a gente caminha, muitas vezes, assim, a gente sabe da dificuldade que, às vezes, a Polícia Civil tem de investigar, né? Por conta de inúmeros fatores aí que a gente já entende muito bem, né? O jornalista ele pode caminhar junto na investigação e muitas vezes contribuir com a delegacia, com o delegado. Eu consegui uma câmera de segurança, eu consegui uma fonte que às vezes a fonte, né, doutor? Às vezes a fonte não tem coragem de falar para o policial, para o investigador, mas confia no jornalista, né, doutor? Sim. Às vezes confia com a repórter, eu resolvi me abrir, né? Então, eu acho que é muito bacana esse jornalismo policial que a gente faz hoje, que a gente consegue, de fato, se aproximar das pessoas e da sociedade. Talvez, desculpa a interrupção, mas hoje eu vejo o jornalismo como algo um pouco mais imparcial, né? Passou aqueles momentos em que a gente via jornalistas, principalmente do meio policial, que dizia que bandido bom é bandido morto, que bandido tem que bater, tem que matar. Então, hoje eu vejo bastante esse jornalismo mais atual, né? Que a Bruna já vem de 6 anos para cá. Quando se compra uma das versões. Nós tivemos recentemente isso acontecendo de novo no Brasil, não quero entrar em discussão político-partidária, mas tivemos recentemente isso acontecendo de novo no Brasil, em que uma versão foi comprada como uma versão absoluta, uma versão absolutamente correta e se transmitia dessa forma, e nós vamos tendo agora o processo do qual essa versão surge sendo destroçado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos ter isso, a sensibilidade de compreender a importância e a relevância do papel da imprensa na sociedade, não admitir hipótese alguma que hajam cerceamentos, mas eu acredito que a imprensa precisa internamente no Brasil
eu acredito que na América Latina como um todo, é estabelecer uma discussão ética profunda. E é uma discussão da imprensa entre os integrantes dos meios jornalísticos, entre os integrantes da imprensa, para uma discussão profunda sobre os valores éticos, sobre os limites éticos da imprensa. E veja, quando eu falo em limites éticos, não falo hipótese alguma em censura, mas dos limites, nós, advogados, temos limites éticos na nossa atuação, o médico tem limites éticos na sua atuação, não se fala de censura e não devemos falar em censura, mas até internamente os próprios veículos de comunicação, os jornalistas discutirem quais são os limites éticos, quais são as informações que devem ser transmitidas, como a informação deve ser transmitida para que ela seja uma informação e não uma forma de ir construindo uma opinião na sociedade e que, no fim das contas, é a opinião do próprio jornalista. Então, essas discussões eu acredito que realmente sejam importantes que a imprensa estabeleça internamente. Houve uma oportunidade, alguns governos atrás, que iria se fazer isso e acabou não se fazendo. Criaram uma comissão da própria imprensa, que os membros seriam os jornalistas, os integrantes dos veículos de comunicação, para que eles discutissem efetivamente e se estabelecessem os limites éticos, porque por vezes, efetivamente, nós não podemos negar que por vezes o papel de informar, ele acaba convertendo-se no papel de formação de convicção, de formação de opinião, e aí por vezes a situação realmente se torna muito delicada. Até voltando para a Bruna agora, né, Bruna? Desculpe que eu fui cortando ali para complementar, mas a gente quer te ouvir também, né? Então, professora, eu acredito muito, assim, como eu falava antes a respeito do advogado, quando ele tem que se portar, quando ele tem que falar, né? Ele facilita muito o trabalho da imprensa, até quando ele conhece o processo e ele pode explicar, né? Ele ser próximo, assim, para justamente explicar para o jornalista, porque nós, jornalistas, nós dependemos disso, nós dependemos dessa informação. Então, quando o jornalista não tem acesso, não tem acesso ao cliente, não tem acesso ao advogado, fica muito difícil, né, ele realmente repassar a informação. Agora, é claro, nós somos formadores de opinião, né, a gente acaba fazendo realmente, por exemplo, eu vou falar pelo produto onde eu atuo, que é o Tribuna da Massa, que é um programa mesmo, policialzão mesmo, e a gente vai muito além, por exemplo, de que outras emissoras podem fazer. E o limite deles, aliás, a gente escuta o advogado, a gente escuta a polícia e pronto. Nós não, né, doutora? A gente vai atrás de tudo. A gente vai atrás porque as histórias, elas não têm dois lados apenas, né? São vários lados. Então, é uma vizinha que fala uma coisa que contribui, o advogado que fala, né, de acordo ali com o cliente dele, o próprio cliente que vai dar a informação dele. Então, a gente vai construindo a história e essa história a sociedade vai fazer realmente, né, vai tirar a conclusão dela. E, claro, eu até lembrei agora do caso famoso ali em Guarapuava, né, que com certeza o júri já está contaminado, justamente porque assiste todos, sempre na TV, a versão dos fatos pela visão da imprensa, mas a imprensa sempre luta para chegar mais próximo da verdade, né? Ouvindo fontes, testemunhas e por aí vai. Obrigado, Bruna. Gostaria de convidar agora a doutora Camila, se puder realizar mais uma contribuição, por favor, professora, sobre a sua visão da atuação do advogado criminalista contemporâneo. Como a professora enxerga isso, se puder contribuir também para a nossa conversa. Com certeza. Então, eu imagino que cada vez mais o advogado, em todas as áreas, mas principalmente na criminal, né, nós devemos atuar não somente no processo, mas também na produção das provas. Como advogada na área há 8 anos já na advocacia, 2 anos como estagiária, costumo dizer que estou há 10 anos no crime. Então, eu já vi algumas atrocidades, assim. E quanto mais o advogado se envolve, mais tentam bloquear a gente. E quando tentam bloquear a gente, exatamente é porque existe alguma coisa ali que nós devemos buscar. Então, eu acho que se existe um conselho para dar para o advogado, é efetivamente advogue, né? Não se deixe levar pelo aquele juiz que olha de cara feia, pelo aquele promotor que, quando você entra na sala de audiência, tenta falar mais alto, porque isso acontece, né? A própria disposição da sala de audiências, onde o juiz fica, é um tablado um pouquinho mais alto, o promotor fica ao lado, o advogado fica embaixo, né? Então, a gente tem uma série de mecanismos que tentam
privar o advogado de exercer a advocacia, principalmente a opinião pública. Esse fato de achar que advogado sempre tenta manipular o processo para que o processo dure uma eternidade, as pessoas precisam entender que nós não fazemos as leis. Nós efetivamente tentamos conduzir de uma forma que as garantias sejam preservadas. Então, as pessoas só vão conseguir compreender o que é efetivamente estar num processo criminal quando estiverem. E eu espero que isso não aconteça, né? Mas é nesse momento que o advogado faz toda a diferença. Então, o direito contemporâneo exige que o advogado atue em todas as áreas. Então, não somente de uma forma ali, de uma forma também preventiva, né? Não somente na retaguarda, não somente só defendendo, só respondendo. Efetivamente, a gente precisa buscar as provas, a gente precisa ouvir as testemunhas, precisamos ouvir os acusados, precisamos dar voz aos acusados e não nos colocarmos numa posição inferior. Estamos na mesma posição em relação ao juiz, ao promotor, o nosso trabalho é tão importante quanto o deles. Então, essa é a minha visão da advocacia na contemporaneidade, né? Efetivamente, façamos advocacia. Muito obrigado, professora Camila. Iremos caminhando agora, né? Caminhando para o encerramento, na verdade, né? Então, na realidade, eu gostaria inicialmente de agradecer, primeiramente, novamente, né? E passar rapidamente a palavra à professora Priscila, que ela tem alguns comentários para daí a gente depois realizar o encerramento. Por favor, professora. Inspirador, né, o discurso da professora Camila. Porque realmente o advogado ele tem que advogar e tem que se doar, tem que ter amor por aquilo que ele faz. Ele tem que lutar, sim, pela justiça. Ele não pode se reprimir, né, do seu trabalho. Ele tem que ir adiante, ele tem que fazer do direito realmente a sua luta, né? O seu instrumento de trabalho, a lei, mas fazer com que ela aconteça. Então, realmente inspiradoras as palavras da professora Camila, que mais uma vez os alunos sempre vibram quando ela entra na sala, eles falam, professora, abre caminhos, abre o olhar dos nossos alunos, e é uma excelente professora aí que está inspirando muitos outros alunos, e até alunos que não são da área de direito, procurarem o direito. Eu tenho os meus alunos de educação que falam, né? Eu vou fazer direito porque eu tive aula com a professora Camila. Então, realmente, né, Camila? Bondade sua, Priscila, bondade sua. Eu tenho que também agradecer os alunos da FATEC, né? E principalmente a instituição, por permitir que nós, professores, também passemos essa visão, né? Porque existe instituição que não permite, que infelizmente a gente chega e é um pouco bloqueado. E a FATEC sempre deixa a gente muita vontade para apresentar todos os lados, não só do direito. E o que eu gosto muito também na FATEC é essa questão de que o direito não está somente no curso de direito. A gente vê disciplinas de direito em vários outros setores, né? Em vários outros cursos. Então, eu só tenho que parabenizar a FATEC, agradecer pela oportunidade e dizer que a professora Priscila também me inspira muito, não só na área de direito, mas principalmente como professora, e que nós tenhamos cada vez mais voz e que eu seja muitas vezes convidadas para estar nesse espaço aqui, que muito me agrada, que é o espaço da FATEC. Obrigada. Agradeço. Professora Adel, agradeço mais uma vez também. O professor Adel já fez várias palestras na FATEC, presenciais, que encheu aquela sala, acho que a Camila lembra, né? Faltou cadeiras para o pessoal, que trouxe o tema do Lava Jato, um olhar diferente, não aquele que estava passando na mídia, né? Então, fez todo mundo pensar e refletir. Agradeço, professor Igor, mais uma vez. Tenho o prazer de dizer a honra, foi me orientando, olha só. Obrigado. Tenho essa alegria imensa de tê-lo também aqui. E tenho também o resultado do sorteio do professor Isaías, do curso jurídico. Então, vamos lá. Ganhador da bolsa para OAB primeira fase e segunda fase online. Quem será que foi o ganhador que estava aí? Gustavo Batista, olha, final 7900, telefone. E o ganhador da bolsa de capacitação em prática da advocacia civil
foi o Anderson Andrade de Cavalcante, telefone final 1525. A FATEC também disponibilizou uma bolsa de 100% para pós-graduação em Direito Penal Contemporâneo, onde nós vamos ter a professora Camila, a professora Adel, o professor Igor, eu estarei dando aula também. Não é só para o curso de Direito essa pós-graduação, alunos que estão se formando, pode fazer em nível extensão, que é uma formação, que é atualização na área de Direito, vem com a gente fazer essa nova pós, que nós vamos começar em outubro, né, professor Rodrigo? Exatamente, professora Priscila, obrigado. Então, como foi falado, por favor, se inscrevam, né, na live, realizem a inscrição para concorrer, então, a essa bolsa da pós-graduação com os professores renomados que aqui estão hoje, e dentre outros docentes que também irão, né, participar dessa nova pós-graduação aí da FATEC Paraná. Eu gostaria de convidar rapidamente, então, para nosso encerramento, doutora Adel, considerações finais? Quero agradecer imensamente o convite da FATEC, na pessoa da professora Priscila, para participar desse evento, agradecer ao professor Rodrigo, agradecer a doutora Camila, a Bruna, ao Igor, por terem aceitado dividir essa mesa virtual comigo, foi uma grande honra, espero de alguma forma ter contribuído, e que nós continuemos discutindo temas como esse, temas como os direitos humanos, temas como a tortura, temas como o papel da mídia, porque efetivamente nós precisamos avançar como sociedade, e para que nós avancemos como sociedade, nós precisamos nos enxergar, inclusive, em nossas fragilidades. Muito obrigado, foi uma imensa honra, estou sempre à disposição. Um beijo forte, um abraço forte a todos. Muito obrigado, doutora Adel. Convido, então, o doutor Igor e a Bruna para as considerações finais, por favor. Vou iniciar, então. Muito obrigado, professor Adel, é uma honra. Professora Priscila, também a Prendine, eu só sei o sobrenome dela, Camila Prendine, né? Eu lembro por Prendine, sigo ela no Instagram, sou fã, né? Também ao Rodrigo, né? A todos vocês, eu quero dizer que eu sou muito grato, isso para mim é muito importante, é uma oportunidade aqui de aprender e também de poder falar um pouco para mim que gosto desse tema do direito e relacionado muito à imprensa, e dizer aqui que é uma satisfação, é a primeira vez que eu participo e uma honra, querendo já sempre ser convidado novamente para poder aqui falar um pouco e aprender muito. Obrigado a todos. Gente, também quero agradecer a oportunidade, agradecer ao doutor Igor, tá? E sempre muito bom, assim, debater. Eu acho que o jornalismo, vou falar agora da minha profissão, né? É uma atividade muito complexa e exige que a gente faça exatamente isso. Reflita, debata, e vocês me fizeram perguntas bastante desafiadoras mesmo, que não tem uma resposta pronta. Eu vou para casa pensando nessas perguntas, nessas respostas, que eu acho que é isso. É a gente saber que a gente precisa evoluir, precisa melhorar, e só assim a sociedade evolui mesmo. Obrigada. Agradecimento especial também à professora Priscila, que foi minha professora, né? Foi muito bom ter aula com ela, aprendi muito, me contaminou com a docência, né? Estou gatinhando ainda na docência, mas tenho muito amor por isso e faço realmente por amor, e pode acreditar que a semente quem colocou em mim foi a professora Priscila. Aqui quero fazer essas homenagens públicas a você, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, doutor Igor. Obrigado, Bruna. Doutora Camila, as considerações finais, por favor. Eu só tenho a agradecer, né, por estar aqui diante de gigantes, doutor Igor, doutora Adel Eltassi, que eu tenho um apreço, não preciso nem falar, né, meu ícone na advocacia, e é um prazer hoje estar aqui compartilhando dessa mesa virtual com o doutor Igor, com a doutora Adel, com a professora Priscila, que é um grande exemplo para mim no que tange a mulher professora, a mulher empreendedora, e eu acho que precisamos divulgar isso, né? O tanto que a mulher está ganhando espaço. Muito obrigada, Priscila, por você sempre me oportunizar também esse espaço como advogada mulher criminalista. Agradeço à FATEC, ao professor, e essa disponibilidade a esse espaço que é tão enriquecedor a esse debate. Obrigada. Muito obrigado, professora. Então, finalizando a nossa live, né, nosso evento, mesa digital, debate, troca, né, acho que são muitas palavras para definir.
é muito gratificante para nós como instituição, assim como dito, são professores, educadores, mas também profissionais da área, tecnicamente todos competentes e que com certeza aí contribuíram para o nosso crescimento, né? A gente agradece e, bom, infelizmente chega ao fim, né? Infelizmente chega ao fim. A gente, com certeza, não vai parar por aqui, mas ficamos muito gratos, muito felizes aí por recebê-los na nossa primeira, digamos assim, né, primeira abordagem de muitas aí que teremos dentro de vários temas de extrema relevância e de grande importância para a sociedade. Tá certo? Muito obrigado a todos, uma boa noite, uma ótima semana. Muito obrigado. Agradeço também a todos. Professor Rodrigo, mais uma vez, nosso diretor-geral, por toda a colaboração. Professor Pablo, que está aí atrás dos bastidores, mas que se está ocorrendo esse evento, tem o dedo do Pablo, porque sem ele, a gente não estaria aqui. Verdade. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, tchau, tchau. Obrigado, Rodrigo, também. Valeu. Boa noite a todos. Um abraço a todos, boa noite. Prazer estar com vocês. Valeu, muito obrigado. Obrigado.